pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 9 de julho de 2024. E o mercado opera misto hoje com o depoimento do presidente do Banco Central dos Estados Unidos no Congresso americano antes dos dados de inflação ao consumidor que vão sair nessa semana e que devem impactar nas expectativas sobre queda de juros por lá. Na Ásia, hoje o dia fechou positivo, com destaque para o Japão, que teve máxima histórica no índice Nikkei, com a ajuda das ações de tecnologia e com a queda do iene, o que acabou ajudando no fluxo estrangeiro japonês. Lá na Europa, hoje as bolsas estão operando em queda, com o mercado lá ainda refletindo as eleições da França, que deve dificultar uma coalizão política, o que pode travar as discussões no Congresso francês. Lá nos Estados Unidos, ontem o dia também fechou misto, o Dow Jones caiu 0,08, enquanto o S&P subiu 0,10 e o Nasdaq teve alta de 0,28%. Sem indicadores relevantes na agenda ontem, com a expectativa sobre as falas do presidente do Banco Central e também com o relatório de inflação para essa semana, o mercado ontem ficou em compasso de espera. O destaque de alta ficou para o setor de tecnologia, principalmente para as ações ligadas ao mercado de inteligência artificial, que ficaram entre as maiores altas, o que acabou ajudando principalmente o índice Nasdaq. Já hoje acontece o primeiro dia de depoimento do presidente do Banco Central americano lá no Congresso, onde ele deve responder aos congressistas e pode acabar dando mais pistas sobre os próximos movimentos de juros. Atualmente, o mercado de derivativos lá em Chicago está apontando para uma chance de 70% de um corte de juros já na reunião de setembro desse ano, principalmente depois que saíram os últimos dados de inflação e de emprego lá no mercado americano. Nessa semana, ainda vai sair o relatório de inflação consumidor na quinta-feira, que deve ser o principal destaque de agenda, e depois, na sexta-feira, a inflação ao produtor. E fora isso, também começa nessa semana a temporada de resultados do segundo trimestre lá no mercado dos Estados Unidos, com a agenda de divulgação ficando mais forte a partir de sexta-feira, quando os bancos começam a publicar os seus números. Atualizando aqui as bolsas, S&P Futuro sobe 0,23, Eurostock 600 está caindo 0,31, e lá em Londres o FTSE está caindo 0,15%. No Japão, o Nikkei subiu 1,92% e na China o Xangai Composite subiu 1,26% hoje. O DXY Dólar Index está subindo 0,03%, enquanto os juros de 10 anos do mercado americano estão subindo 0,64%, com a taxa anualizada agora cotada a 4,29%. O petróleo está em queda, o Brent agora está caindo 0,44%, com o barril cotado a $85,36. Hoje o petróleo em queda, depois que o furacão que atingiu algumas refinarias lá nos Estados Unidos terem causado menos danos do que o esperado e também uma redução nas tensões lá no Oriente Médio. O minério de ferro também caiu nessa madrugada lá na China. Hoje o contrato mais negociado em Dalian fechou com queda de 0,48%, cotado aos $114,39 a tonelada. No universo cripto, o Bitcoin estabilizou e acumula agora uma leve alta de 0,5% nas últimas 24 horas e agora segue cotado na casa dos $57.400. E por aqui, ontem o Ibovespa chegou a operar no negativo, mas acabou virando e fechou com alta leve de 0,22%, na marca dos 126.548 pontos. O dólar ontem também subiu e fechou com valorização de 0,25%, fechando aos R$ 5,47. A nossa curva de juros ficou de lado e teve queda leve aí na maior parte dos vencimentos, com o mercado aqui também mais calmo antes da publicação do IPCA de junho, que vai sair na quarta-feira. Destaque ontem para a alta das ações de Petrobras, que ontem subiram mais de 2,4% nas preferenciais, depois que a estatal anunciou reajuste no preço dos combustíveis, o que sinaliza que a companhia deve seguir a referência internacional do preço de petróleo. Destaque também para a alta de VEG, que ontem subiu mais de 5%, depois que o Bank of America elevou a recomendação para compra nos papéis da empresa e também elevou o preço-alvo para R$ 52. Do lado negativo, ontem a Vale, que pesa bastante no Ibovespa, fechou com queda de 0,8%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro lá na China, e a Magazine Luiza, que caiu ontem quase 6%, mesmo com a melhora na nossa curva de juros, mas com o lado fiscal ainda bem sensível, atingindo algumas empresas que são mais sensíveis aos juros locais. Bom, a agenda por aqui hoje fica mais vazia, com feriado aqui em São Paulo deve reduzir bastante a liquidez, apesar disso a bolsa hoje funciona normalmente. Enquanto isso, os investidores devem ficar de olho lá em Brasília, com as discussões sobre a regulamentação da reforma tributária, que pode ser votado ainda nessa quinta-feira dessa semana. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente feriado para você que está em São Paulo. Um grande abraço, valeu e até amanhã.